É tempo de prosseguir, é tempo de avançar, não pare de marchar. Prossiga, ele é o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tia, que ela Te apresentamos a tia, a vida da Maria Eduarda. Usa ela para ela falar com todos nós. Tira o medo, toda a timidez, ela seja usada grandemente para falar em nossos corações. Em nome de Jesus. Tá ficando cá, quem, Alice?
Pronto, querido. Vou falar boa noite de novo. Boa noite! Agora tá mais forte do que da outra vez. A paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Que bom. Gente, hoje a gente vai falar sobre o de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o povo de Israel. Quem aqui sabe a história do povo de Israel? Bastante gente. O que aconteceu com eles? Cri, 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 cri. Esqueceu. Gente, vocês já ouviram falar de Moisés? Quem já ouviu falar de Moisés? Isso. Vocês sabem quem é Moisés? Moisés, para quem não sabe, Moisés é um menininho que desceu o rio Nilo no cestinho. Aí, quem achou ele? A princesa do Egito. A princesa do Egito achou Moisés. E então, a gente já ouviu falar muitas vezes de Moisés. Moisés, ele escreveu bastante livro da Bíblia. E assim, gente, ele cresceu no Egito. Moisés cresceu no Egito, gente. Então ele tinha muitos hábitos que os egípcios tinham também. E ele tinha um propósito. Ele também sabia a cultura. Ele sabia bastante coisa porque ele viveu lá. Mas, gente, teve um dia que aconteceu uma coisa e Moisés teve que fugir do Egito. Deus levou Moisés para o deserto. E com 40 anos de idade, Moisés ficou face a face com Deus. Vocês sabiam que Moisés ficou face a face com Deus no deserto com 40 anos de idade? Vocês sabiam disso? Sim. Então, Deus resgatou a identidade de Moisés. Porque Moisés tinha um propósito. Aí que vai. Deus tirou Moisés do Egito. Mas ele só não queria tirar Moisés do Egito. Ele queria tirar o Egito do coração de Moisés. Aí, gente, Deus deu uma missão para Moisés. Com 80 anos de idade, Moisés salvou o povo de Israel. 80 anos de idade, gente. Ele era bem velhinho. Agora, vamos assistir um vídeo para a gente entender melhor a história da libertação do povo de Israel. A história da libertação do Egito é uma das mais emocionantes da Bíblia, cheia de momentos de coragem, fé e milagres poderosos. Tudo começou quando o povo de Israel estava vivendo como escravo no Egito. Os egípcios os forçavam a trabalhar duramente e a vida era muito difícil para eles. O faraó, o rei do Egito, era muito cruel e não queria libertar os israelitas. Eles clamavam a Deus pedindo ajuda e Deus ouviu suas orações. Deus então escolheu um homem chamado Moisés para liderar o povo de Israel. Moisés era um homem que amava a Deus e foi escolhido para ser o libertador dos israelitas. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente que não se consumia pelo fogo. Deus disse a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Deus estava pronto para libertá-los e enviou Moisés ao faraó com uma mensagem clara: deixa o meu povo ir. O faraó, no entanto, não queria ouvir. Ele endureceu seu coração e recusou-se a libertar o povo. Então, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para mostrar seu poder e forçar o faraó a libertar os israelitas.
Foram pragas terríveis. As águas do Nilo se transformaram em sangue, sapos cobriram a terra, piolhos e moscas infestaram o Egito, os animais ficaram doentes, e muitos outros sinais assustadores aconteceram. Mas mesmo assim, o coração do faraó continuava endurecido. A última praga foi a mais impactante. O anjo da morte passou pelo Egito e tirou a vida dos primogênitos de todas as famílias egípcias. Os israelitas foram poupados porque seguiram as instruções de Deus e colocaram sangue de cordeiro nas suas portas. Finalmente, o faraó, com medo e tristeza, disse: "Levantai-vos e saí do meio do meu povo." O povo de Israel saiu do Egito rumo à liberdade, guiado por Moisés e pela presença de Deus, que os liderava de dia como uma coluna de nuvem e de noite como uma coluna de fogo. Mas o faraó mudou de ideia e mandou seu exército atrás dos israelitas. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o povo ficou com medo, mas Moisés, cheio de fé, disse: "O Senhor pelejará por vós." Deus fez um milagre incrível. Moisés estendeu sua vara sobre o mar, e as águas se dividiram, formando um caminho seco para que os israelitas atravessassem. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram e cobriram todo o exército do faraó, livrando o povo de Israel completamente. A libertação do Egito nos ensina que Deus sempre ouve o clamor do seu povo e tem o poder de fazer o impossível. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus é fiel e nos guia por caminhos de vitória. Assim como Ele libertou os israelitas, Ele também está pronto para nos ajudar e nos libertar de qualquer situação. E sabe o que é ainda mais fantástico? Há tantas outras histórias maravilhosas como essa, cheias de aventuras, milagres e lições preciosas, esperando por você. Que tal continuar essa jornada incrível? No nosso canal, você encontrará muitos outros vídeos que o ajudarão a viajar pelo mundo incrível da... Gente, vocês viram o que aconteceu com o povo de Israel? Vocês viram que o povo escolhido, eles foram oprimidos e maltratados pelo faraó? Aí, gente, que dó deles, que dózinha. Foi por isso que Deus enviou Moisés para salvar eles. Deus, com Moisés, enviou vários sinais, como as pragas do Egito. E mesmo assim, Faraó não cedia. Aí, gente, com essa praga que o anjo da morte passou, ele cedeu. Aí eles foram. Só que tinha o mar e eles não conseguiam atravessar. Deus fez um milagre através da vida de Moisés. Moisés levantou seu cajado e o mar se abriu. Eles passaram. E com muito louvor. Isso porque os guerreiros de Faraó estavam atrás deles. Por isso que aconteceu isso, gente. Os hebreus, eles tinham muitos hábitos da cultura dos egípcios. Sabe por quê, gente? Eles viveram por 400 anos de escravidão. 400 anos é muito tempo. Por isso, uma geração nascia e a outra geração morria. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Moisés, ele fez um momento de sacrifício e adoração. E o povo do Egito, eles tinham que renunciar às coisas que estavam dentro do coração deles. Os hebreus precisavam renunciar às coisas que estavam dentro do coração deles, para viver de acordo com os princípios de Deus. A inspiração verdadeira não é apenas um ato de louvor, quando a gente está com os olhinhos fechados e adorando a Deus. Não, a gente tem que se entregar. A gente tem que se entregar com o coração também. Cada sacrifício oferecido no altar, antigamente,
ele era, como eu posso dizer, representado por uma renúncia que eles faziam. E uma renúncia às velhas práticas, e eles as velhas práticas e as novas práticas que eles iriam fazer. Mas os povos, os hebreus, eles não queriam, eles precisavam abandonar os vícios, a idolatria, a inveja e várias coisas. Todas essas coisas não poderiam permanecer com eles nessa nova vida que eles estavam indo. Aí, a gente vai lá para Romanos 12:2. Passa o slide, tio. Gente, vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver? Sim ou não? A maioria venceu. Romanos 12:2 fala assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Gente, o que esse versículo quer dizer? Ele fala sobre a mente. Ele fala que precisamos ter uma mudança de mente. Fala que precisamos mudar o nosso jeito de pensar para viver uma vida em santidade com Deus. Precisamos mudar o pensamento escravo, a mente má, as práticas idólatras, os pensamentos ruins. E principalmente essas coisas a gente precisa deixar para trás. Mas o que seria a mente má? O que seriam os pensamentos ruins? O que seriam as práticas idólatras? Vocês sabem o que são essas coisas? A mente má é a maldade, é toda a maldade que vem na nossa cabeça. Tudo que vem na nossa cabeça deixa eu ver. Empurrar o coleguinho é uma mente má. Isso, você está praticando uma coisa que Deus não gosta. Quando a nossa mente só pensa em fazer o mal e nunca o bem. É a mesma coisa de pensamentos ruins. Os pensamentos ruins são aqueles pensamentos que vêm do nada na nossa cabeça e ficam lá. É isso. A idolatria é quando a gente admira outras coisas, quando a gente tem paixões em outras coisas a não ser Deus. Um exemplo. Eu amo jogar futebol, mas ele não vem pro culto do domingo só para jogar futebol. Isso é uma idolatria ao futebol. Tem a youtubers também. Quem conhece a Emily Vick? Você aí você fala, eu amo a Emily Vick. Você só fica falando dela, fica falando, eu gosto da a Emily Vick isso, a Emily Vick aquilo. Isso é uma prática idólatra. Gente, não pode. Isso, Deus não se agrada. E as pessoas, elas se apegam em coisas também. Elas vão idolatrar as coisas também. Como santos. Tem gente que adora santos. Os egípcios, eles adoravam a santos. Eles faziam suas orações para os santos e esperavam acontecer. Eles buscam através esperando alguma coisa. Isso é uma idolatria. Próximo slide, tio. Vamos lá para Levítico
20, 26. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. E eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A principal mensagem do livro de Levítico é a santidade. Levítico, ele mostra pra gente como a gente deve ser santo aos olhos de Deus. Por isso, ele fala: sejam santos, pois eu, Senhor, sou santo. E eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Vários versículos mostram que a santidade ela é central para a vida do povo, para o povo de Deus. Mas vocês sabem o que é santidade? Vocês sabem o que é santidade? Eu escutei gente falando que não. Vou explicar para vocês o que é santidade. Santidade é aquela pessoa que não tem pecados. Por isso que Deus fala: sejam santos, pois eu, Senhor, sou santo. Deus, ele era santo. Ele nunca pecou. Gente, vocês sabiam que antes as renúncias elas eram feitas com sacrifícios de animais? Vocês sabem por que hoje em dia a gente não faz mais sacrifícios de animais para oferecer a renúncia, para pedir perdão? Sabe por quê, gente? A gente não faz mais sacrifício com animal? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele, como diz na Bíblia, ele é o Cordeiro que ressuscitou. Então, para que a gente vai oferecer sacrifícios com animais, sendo que um cordeiro já foi morto pelos nossos pecados na cruz? Foi morto injustamente. Levítico, ele é um livro de orientação para nós, povo de Deus, chamados para viver em santidade e para praticar a justiça e para manter um relacionamento bom com Deus, bom e agradável. Mesmo que as leis de escrita de antigamente não batem com as leis de hoje em dia. Mas o foco central de Levítico é: sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. E ele quer explicar para a gente que nós precisamos nos libertar, nós precisamos nos santificar, porque ele quer que nós sejamos santos. Porque não é justo ele ter morrido na cruz e continuar tendo pecado no mundo. Ele morreu para não ter pecado mais na gente. E porque só isso tem só em algumas pessoas. Só algumas pessoas são santas, assim, entre aspas. Agora, vamos falar uma lista. Vocês vão me falar umas coisas de atitudes. Pode passar o slide. Isso. Atitudes que precisamos aprender para termos uma vida em santidade. Quais são essas atitudes? Uma pessoa me fala uma atitude. Fala. Não falar palavrão, obedecer a mãe. Não beliscar o colega. Não empurrar. Não pode bater nem na mãe nem no pai. Não o que, Eliel? Não pode responder. Não pode puxar a cadeira, não pode morder. Tudo isso vocês... É tudo isso que vocês falaram. Peraí, gente, peraí. Tá bom, gente. Mas uma coisa principal que a gente precisa aprender pra gente ter uma vida em santidade é a gente priorizar Deus, a gente colocar Ele em primeiro.
Quando a gente acordar, a gente orar, falar obrigada, Deus, por eu estar respirando. Eu sei que muitas crianças não tiveram essa oportunidade. Quando você deitar, obrigada, Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigada por não faltar comida em meu celeiro. Em nome de Jesus, amém. Pode passar, tio. Agora, quais são as atitudes e comportamentos que levam o Egito para dentro da gente? E isso nos leva a ter uma vida de escravidão. É tipo desobedecer. Tipo desobedecer. Tipo desobedecer. Fala aí, gente. Uma coisa. Não, que não pode fazer. Xingar. Calma aí, gente. Isso também não, mas fala mais coisa. Não pode dar soco. Não pode desrespeitar. Não pode dar tapa. Não pode dar rasteira. Não pode falar palavrão. Reclamação. Bullying. Mostrar dedo do meio. Tudo mentir. Isso daí também, gente. Não pode xingar. Não pode dar murro. Mentir. Não tô escutando. Não pode. Não pode chutar o outro. Não pode colocar o pé pro amiguinho tropeçar. Tá bom, gente? Tudo isso não pode. Não pode. Tá bom. Isso tudo. Mas eu vou contar uma coisinha. Vocês sabiam que... Vou falar só uma coisinha. Vocês sabiam que a gula, ela é pecado? Isso. E Deus, quando o povo do Egito estava... O povo do Egito não, meu Deus. O povo de Israel estava indo embora do Egito. Eles ficaram no deserto. E Deus falou, Deus estava provendo o pão. E Deus falou assim: vocês comem esse pão, mas não guarda, porque ele vai mofar. Eles ficaram com um pensamento de escravidão, falando: não, se a gente comer tudo, a gente vai ficar com fome. Então a gente vai guardar para comer depois, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Isso é gula? A gente não pode fazer isso. Quando Deus manda uma coisa, a gente não obedece. Não pode. Ok? Tia Lela. Vou passar para tia Lela para ela dar continuação. Tia Lela. Amém, amém, amém. E aí, vocês entenderam a mensagem? Que tem muitas coisas na nossa vida que a gente pratica, que nós precisamos renunciar. Não podemos ser como aquele povo de Israel que foi liberto por Jesus e não reconheceu o cuidado que foi liberto por Deus e não reconheceu que Deus estava com eles todos os dias.